Meus amigos, boa noite. Vamos dar início ao programa O Nome do Dia, que hoje recebe a arquiteta Valéria Mascarello, gaúcha de São Marcos, mas que já está há tanto tempo em Pará de Minas que ela já se tornou uma mineirucha. Ela mistura o sotaque, consegue misturar o sotaque gaúcho com o sotaque mineiro. No sul eles falam que ela já mineirou. E aqui nós falamos que ela ainda continua engauchada. Valéria, é um prazer, viu, recebê-la aqui no programa. E vamos falar um pouco, né, da sua profissão. Você é arquiteta e está acabando de entregar um trabalho de mestrado na UFMG, onde você escolheu como o tema a arquitetura. É a arborização urbana, né? A arborização urbana. Seria o lado da sustentabilidade da arquitetura, né, Luiz? Tem muito assunto disso em Pará de Minas, né, Valéria? Tem demais. Entra-se mais na área do urbanismo, né, propriamente dito, que é a forma como a gente vê o espaço urbano, né? E a Pará de Minas, de uma forma geral, é uma cidade bastante árida. Teria muita coisa a ser feita, né? Muito espaço para plantar adequadamente essas árvores, para contribuir com o microclima local, com o conforto térmico, com a beleza da cidade, com a melhoria do ar, a diminuição da poluição, não só a poluição do ar, mas a poluição sonora, né? E esse estudo ele chegou a algumas conclusões muito importantes, como, por exemplo, a diminuição da temperatura local onde existem as árvores, e também o aumento da umidade, o que significa que nesses tempos de pouca chuva, isso seria um fator extremamente importante para que a gente cogitasse de plantar mais árvores no município. Só que essas árvores elas não podem ser plantadas aleatoriamente, né? É preciso escolher a espécie correta para o lugar correto, não é todo passeio que se presta ao plantio de árvores por conta de manutenção, por conta de fiação, né? Pará de Minas, como várias cidades mineiras, tem muitos passeios muito estreitos. Então, nesses passeios estreitos é inviável o plantio de árvores. Mas, ao lado disso, também tem os bairros, especialmente fora do centro da cidade, que tem passeios largos, então que permitiriam o plantio dessas árvores com muita folga, eu arrisco dizer. Então, eu acho que seria o caso da gente pensar mesmo em fazer um programa de rearborização, com mais cuidado, tendo esse olhar aí da sustentabilidade, né? Que hoje em dia a arquitetura tem tanta preocupação, né? A arquitetura e o urbanismo preocupam demais com isso hoje, né? Não só na geração de resíduos para o meio ambiente, mas também em favorecer a natureza local, para que se possa ter uma melhor qualidade de vida. Certo. Você, naturalmente, não alcançou. Você chegou aqui e a cidade já estava se transformando. Sim. Mas o centro da cidade, o bairro de Nossa Senhora das Graças, por exemplo, que hoje é considerado centro, né, que a cidade era pequena, né, até a década de 70. Os quintais eram enormes e eram pomares, né, eram hortas, árvores frutíferas, e esses quintais foram desaparecendo com as construções, as áreas que eram de terra, né? A água caía da chuva e penetrava no solo. Hoje, talvez 70%, 80% estão cimentados. E as árvores, se você pegar uma foto aérea de Pará de Minas, você vai ver que não existe mais os grandes quintais. Tinham quintais que pegavam na rua Benedito Valadares e vinha até na Coronel Domingos, para você ver o tamanho. Uhum. E ali tinha as árvores, mangas, abacate, mamão, esse tipo de coisa. Árvores grandes. E que não existe mais. Na década de 80, houve um início de uma arborização da cidade, onde se plantou mais de 20 mil árvores, mas só plantou-se bipiruna. Exatamente. E essa bipiruna, com o tempo, viu-se que não é uma árvore indicada para se plantar, em passeios estreitos, principalmente. Esse meu projeto, né, essa minha dissertação, né, certo, do mestrado, ele priorizou exatamente esse olhar do que existe na cidade
E então a gente vê que tem, na grande maioria, 60% a 70% das árvores plantadas aqui é sibipiruna e oiti. O oiti é uma árvore muito interessante porque ele fornece uma copa densa, que tem essa capacidade de sombreamento, né, e de refrescar o local onde ele se encontra, e criando melhor esse microclima que eu falei anteriormente, né? O problema maior da sibipiruna é que numa determinada época do ano, quando há esse período pré-floração, ela solta uma espécie de uma resina e isso cai, por exemplo, nos passeios, cai sobre a lataria dos veículos que estão estacionados e é de difícil controle, né? E assim, sem contar que suja calha, suja passeio, e a população acaba ficando meio que, vamos dizer assim, numa guerra com a arborização, né? Por isso que a gente fala... Prejudica a iluminação. Da importância do plantio correto, porque se você tem um passeio estreito, principalmente as regiões mais antigas da cidade, que tem o passeio estreito e a edificação dentro do terreno particular, ela é construída muito na testada desse passeio. Então aí realmente é um complicador, né? Porque as pessoas justificam que é perigoso, que alguém pode subir pela árvore e entrar dentro da sua propriedade. Então assim, cada caso tem que ser avaliado particularmente, individualmente, para que se possa chegar a um consenso de ter o maior benefício possível dessa arborização sem causar transtorno para o usuário. Entende? Que essa é a nossa perspectiva. Dar conforto ao usuário e não causar mais transtornos. Então tem espécies, por exemplo, que também foram muito plantadas aqui, como o ficus, que tem uma raiz extremamente agressiva. Já houve casos dessa raiz procurando água entrar dentro do vaso sanitário da edificação. Procurando uma saída. Procurando uma saída, procurando água. Então vai, né, e em busca dessa água, e isso causa um transtorno enorme, porque a pessoa tem que acabar demolindo o seu banheiro, sua instalação sanitária para poder sanar esse problema causado pela raiz da árvore, que é uma raiz extremamente agressiva e é o tipo de árvore que não se pode plantar em passeio sob nenhuma hipótese. O ficus, ele tem um bom desempenho em áreas maiores onde não tem tubulação de nenhum tipo. Então, por exemplo, praças, parques, áreas de reserva, área rural. Aí ele tem uma aplicação ótima, porque ele tem uma sombra frondosa, como para o gado, por exemplo. Né? Ele tem uma folha muito bonita, que tem um formato bonito, um tom de verde muito bonito, um brilho muito bonito. Então é um tipo de árvore que é extremamente importante para o conjunto da sustentabilidade, mas não no ambiente urbano. Nesses bairros novos que tem os passeios mais largos, que tipo de árvore que seria ideal para eles, então? Aí a gente tem várias espécies e a gente sempre dá prioridade às nativas, né? Então você pode plantar ipê, você pode plantar a própria quaresmeira, que até tem muito aqui na cidade. Ou seja, existe uma infinidade de plantas que se adequam a essa situação, né? Então, assim, o que seria o interessante? O poder público, lançando mão desses estudos que já existem, que não é só o meu, né? Existem vários estudos em relação a essa temática da arborização urbana. Fazer uma equipe multidisciplinar, porque a prefeitura tem funcionários de alta qualificação na área de biólogos, engenharia florestal, tem pessoas extremamente competentes. Então, o que a gente sugere é que se crie equipes multidisciplinares, arquiteto, urbanista, biólogo, engenheiro florestal, a pessoa que cuida da iluminação, que distribui o arruamento da cidade. Então existe um jeito da gente sentar em volta de uma mesa para poder discutir primeiro sobre esse assunto, para depois lançar para a população quais são as espécies mais indicadas, como que esse plantio seria feito, porque se pelo menos a cada terreno da cidade o proprietário ficasse encarregado de plantar pelo menos uma árvore, isso já mudaria consistência. O cenário, né? Completamente. E o cenário da cidade. Você vê que a minha residência aqui, nós temos aqui 2 lotes e tem 3 árvores no passeio. Então, assim, eu nem digo que se chegasse a tanto, mas que tivesse pelo menos uma. E eu acho que isso não iria, assim, causar uma espécie de
custo adicional, vamos dizer, né? Porque depois que se planta, a questão é a manutenção, né, Luiz? Se a árvore for entregue ao abandono, ela pode ser depredada, pode acontecer muita coisa, como a gente sabe, pragas urbanas. E por isso que quando você me pergunta qual a espécie, primeiro, sempre de mata nativa, que são as espécies mais resistentes ao nosso clima, ao nosso solo, às nossas condições, aqui em Pará de Minas, né? E sempre buscando uma diversificação maior, porque aí você evita de ter problemas com pragas urbanas que possam dizimar uma grande quantidade de árvores. Certo. Pela contaminação, né? Então é diversificar e procurar sempre espécies nativas da região. Você citou aí especificamente o ipê, que é aquela coisa maravilhosa. Exatamente. No mês de agosto, setembro. Mas se plantar ipê nos passeios, o ipê não é muito agressivo? Pois é, por isso que eu te falo que depende muito da localização, depende do bairro, depende da largura do passeio, se existe ou não fiação. São vários fatores que a gente analisa, que a gente avalia antes de sugerir determinadas árvores para ser plantadas, né? Eu vou te perguntar sobre quintal e sobre árvores frutíferas nas vias públicas. Exatamente, né, Luiz? A árvore frutífera ela deve estar no quintal particular do proprietário daquele terreno. Por quê? Por que a gente não costuma indicar árvore frutífera para passeio? Primeiro porque é perigoso. Você imagina o transeunte que está trafegando por esse passeio e cai uma manga na cabeça dele. Não só perigoso para o transeunte, mas também para as propriedades, né? Um carro que tem estacionado ali, coisa e tal. Então, árvores frutíferas a gente indica sempre para quintais. Então, os quintais florestados, que era muito comum, né, antigamente, essa moda tem que voltar. Precisa voltar, porque uma das coisas que me assustou quando eu cheguei aqui em Minas, Luiz, foi essa cultura das pessoas aqui de cimentar os quintais. Porque lá no sul a gente sempre tinha o costume, pelo menos, né, o período que eu morei lá, né, a gente tinha o costume. Essa praga em Pará de Minas começou na década de 80. Exatamente, de 80. 70, da segunda metade da década de 70 em diante. Exato, então assim, lá no sul, se você tiver 1 metro quadrado de terra, você faz uma horta, né, que seja de temperinho, salsinha, cebolinha, etc. Né? Então assim, a gente precisa sempre ter essa visão mais ampla a respeito da ocupação do espaço urbano, porque as pessoas querem cimentar achando que com isso elas vão tornar o seu imóvel mais prático para limpar e etc. Só que elas não percebem que esse cimento no solo ele impede a permeabilização da água da chuva, ele vai acrescentar temperatura ao imóvel, porque quando você tem pelo menos um gramado, mesmo que seja terra nua mesmo, isso vai ter um comportamento mais adequado na questão de temperatura. Vai absorver água, vai transpirar água, vai fornecer umidade para o ar e não vai deixar esse calor chegar na edificação. No momento que você cimenta um quintal inteiro, você está propagando um calor que vai passar para a edificação, além do sol que já bate nessa fachada. Entende? Então, hoje em dia a gente tem preocupado muito com a questão da água, né, Luiz? Desde 2014, que tem sido a tônica das nossas preocupações, a falta d'água, a gente passou por secas severas, né? Então, assim, o quintal permeável, ele é extremamente importante no contexto geral da cidade, pelo seu somatório, né? Para ajudar também a recuperar no lençol freático esses mananciais. Esse volume d'água que cai da chuva e que ele precisa ser reaproveitado de alguma forma. Quanto à questão da árvore frutífera também, é claro que a gente sabe que tem, né, a avifauna da cidade, os pequenos animais, os pássaros que se alimentam disso, isso sim é um argumento bastante importante. Só que no passeio não é adequado, porque uma pessoa pode, por exemplo, escorregar numa fruta que está caída ali, causar um acidente. Né? Às vezes depredação da árvore porque alguém está passando e quer colher essa fruta. Então tem que ser local muito apropriado para se plantar árvore frutífera. Então a gente sugere sempre árvore só de folha ou árvore florífera para ajudar também a embelezar a cidade, né? O outro mal do quintal cimentado é que a água que cai ali mais embaixo, mais na frente, ela vai contribuir para se tornar, agregar um volume maior que vai provocar uma enchente
digamos assim, lá na rua Benedito Valadares. Exatamente, porque o que acontece? A gente chama de efeito runoff. É quando essa água ela vai sem controle, não tem nenhum impedimento, ela vai com grande velocidade, então ela vai lixiviando esse solo, ela vai tirando desse solo os nutrientes que tem, se for um solo permeável, e se for cimentado, o volume e a velocidade são muito maiores. Então, aquilo que poderia ir descendo para o subsolo aos poucos, acaba se avolumando, e se há uma inclinação, isso vai acabar sempre na parte mais baixa, onde causa realmente os alagamentos, as enchentes, que seria facilmente resolvido com os quintais permeáveis, né? Aqui em Pará de Minas, a maioria dos bairros sugere, pelo plano diretor, 20% de área permeável, o que na minha visão é muito pouco. Eu acho que deveria ser no mínimo o dobro disso, sabe? Porque existe jeito de você fazer uma arquitetura de qualidade, né, nas cidades, priorizando também a questão da natureza. Porque o que é a questão da sustentabilidade? É você aliar a ecologia, a economia, com a questão do bem-estar humano mesmo. Então a gente nunca esquece que existe uma necessidade econômica de se utilizar um ambiente natural para poder surgir dali o provento das pessoas. A gente entende que sim, é assim de fato, a gente não quer manter a natureza incólume. É praticamente impossível, porque a gente precisa plantar para o nosso sustento, existe toda uma série de atividades, né, que o ser humano necessita para o seu bem-estar, até para o seu desenvolvimento adequado. Mas precisa existir um equilíbrio, por isso que a gente sempre sugere equipes multidisciplinares para fazer a avaliação desse contexto urbano. Nunca sair só do pensamento de uma única pessoa, de uma única vertente profissional. Você vai muito ao Rio Grande do Sul e a gente vê os postais, né? As pessoas se encantam lá com Gramado, com outras cidades. Aqueles jardins maravilhosos. Aqui no Pará, infelizmente, a gente não tem a cultura de ter praças bonitas, né? Aqui em Pará de Minas. Vou te dizer uma coisa, Luiz. Às vezes as pessoas me dizem assim: nossa, lá no sul as cidades são tão bonitas, tão arborizadas, floridas, e eu te digo uma coisa que talvez vá te chocar. Aqui em Minas, poderia ser muito melhor e muito mais bonito do que lá em função do clima. Porque o sul, de uma maneira geral, da região de onde eu venho, que é a Serra Gaúcha, o clima é temperado, né? Aqui você tem um clima tropical. Então você imagina que aqui você poderia plantar quase que qualquer coisa e tudo teria um bom desenvolvimento. Então, só não existem cidades belas como as do Sul, embora eu não concorde com isso, porque eu acho que as cidades mineiras todas têm seu encanto, né? Então acho que são cidades muito boas, muito bonitas, muito agradáveis, mas essa questão da beleza, né, da vegetação, desse cuidado com a natureza, isso pode ser feito em qualquer lugar. E aqui com muito mais propriedade em função de um clima mais favorável. Se a gente começar hoje, você acha que em quanto tempo Pará de Minas seriam as praças? A natureza se recupera muito rápido, né, Luiz? Ela precisa do seu tempo, mas é como eu disse anteriormente, você plantando espécies adequadas com bom planejamento, em poucos anos, arrisco te dizer que em poucos anos, 2, 3 anos, você já muda a cara da cidade. Você já consegue mudar a cara da cidade, porque a gente ainda tem esse ganho, que é ter um horto florestal dentro da cidade, com pessoas extremamente habilidosas, que fazem capazes, né? Então, assim, você tem já a base para poder ter essas mudas prontas, de boa qualidade, e você vai lá e o Milton faz, sabe, ele te dá toda uma aula de como plantar, qual é a forma adequada de plantio. Você vai numa floricultura na cidade, as pessoas também te informam qual é a melhor maneira de plantar, te dão também essas referências. Você acha que falta vontade na população de ter uma cidade mais florida? O que eu tenho notado muito aqui, coisa que eu não ouvi lá no sul, Luiz, é, por exemplo, porque as árvores sujam o passeio, porque cai muita folha, cai muita flor. Eu não vejo isso como sujeira. Isso é natureza. A folha que cai, a flor que cai, isso é natureza. Eu vou te confessar que para mim a melhor terapia que tem, no meu caso, é pegar uma vassoura e varrer o passeio. Coisa que eu não delego para ninguém na minha casa. É só eu que faço porque eu adoro. É um presente que a natureza está me entregando, e vou te dizer, isso não vai fora também não. Eu faço compostagem na minha casa, por exemplo. Então, cascas de frutas, de legumes, vou juntando naquele composto, isso dá um adubo maravilhoso.
Esta semana mesmo, no domingo, eu plantei um pé de limão rosa. Então a gente precisa ter para com a natureza esse olhar mais amoroso, sabe, Luiz? Então a árvore não deixa sujeira no passeio. Isso é um presente que ela entrega pra gente. Valéria, então você falou da sua profissão, agora vamos falar de pessoas. Você já está perfeitamente integrado em Minas Gerais, em Pará de Minas? Com certeza. Eu chego lá no sul, a minha família, algumas pessoas da minha família me dizem assim: ah, você podia voltar a morar aqui, tu podia voltar a morar aqui. Eu disse: não, pra quê? Tô bem onde eu tô ótima lá, pra que eu vou sair de lá? Porque a sua família é bem numerosa, né, Valéria? Numerosa. Minha família era de 13 irmãos, 13, mais pai e mãe, né? 2 já falecidos, e eu sou a 11ª desse time. Na família, parece que os costumes também do interior do Rio Grande do Sul é bem parecido com os costumes mais antigos, né, do interior de Minas. Sim, sim. Eu venho de uma família de descendência italiana, né? A família italiana, ela se reúne ao redor da mesa, né, Luiz? Não tem jeito. O lugar de excelência da casa italiana é a cozinha. Então, todas as cozinhas são grandes. A sala pode ser pequenininha, mas a cozinha tem que ser grande, porque onde se reúne até em função do clima, né? Porque a maioria das cozinhas, dessas casas mais tradicionais, né, ela tem fogão de lenha, que é um pouco diferente do daqui de Minas, né? Porque o fogão de lenha lá do sul, ele é como se fosse um fogão a gás, com uma proporção um pouco maior, então ele tem mais uma carinha assim de fogão a gás. Mas ele é também usado com lenha e deixa a cozinha quentinha. Antigamente não se tinha recursos para ter calefação, né, dentro das casas. Então o inverno era muito rigoroso, então a família ficava basicamente na cozinha até a hora de dormir. Até hoje ainda deve ser bastante usado, não? Sim, até hoje é bastante usado. Aquela chaminé larga. Sim. E a comida? A comida do sul é um capítulo à parte, né, Luiz? Porque ainda mais que nesse caso mescla com a comida italiana. Então é muita massa, né, vários tipos diferentes de massa, né, macarrão, lasanha e outros tantos, né? Porque aqui em Minas o mineiro chama tudo de macarrão, né? Mas lá não, a gente diferencia. Então tem a lasanha, tem o espaguete, tem o talharim, tem o cannelloni, tem tortellini, tem a gnocchi, que se faz a sopa. Então tem uma infinidade. Em Minas joga tudo numa panela. Tudo como macarrão. Para o mineiro toda massa é macarrão, né? Não é bem assim. E muita massa lá também é feita em casa ainda. Sim, muita. Eu mesmo tenho uma máquina de fazer macarrão aqui. De vez em quando eu lembro lá da minha nona, né? Da minha mãe. Aí vai. E vou usando a máquina aí para fazer um espaguete. O cafezinho de Minas substitui o chimarrão. O chimarrão, exatamente. Lá, o chimarrão está para o gaúcho como o café está para o mineiro. Quando você veio para aqui, como é que você arrumou com o chimarrão? Porque eu não achava nem para comprar. Né? Mas no Mercado Central tem erva mate. Ah, buscava lá em Belo Horizonte. Fazia de vez em quando do sul, mas eu vou te confessar que eu perdi o hábito do chimarrão por causa do calor, né? Porque é muito quente, né, Luiz? O chimarrão ele tem que ser feito com água fervendo. Então, assim, também por essa dificuldade de conseguir uma erva fresca, né, de boa qualidade, então a gente acaba adotando hábitos locais. Eu hoje sou viciada no café. E é difícil falar, mas você é uma gaúcha que não come carne. Não come carne, olha para você ver, né? O povo no começo dizia que eu era uma gaúcha falsificada do Paraguai, né? Mas realmente já tem mais de 30 anos que eu não como carne. Nunca decidi voltar atrás nessa decisão, né? E me faz muito bem, me sinto muito bem, tenho uma saúde muito boa, então não vejo muito sentido. Não bebo vinho. Não bebe vinho? Não bebo nada de espécie nenhuma também. Gosta de um queijinho? Ah, sim. Com certeza eu vim para o lugar certo, viu, Luiz? Porque eu adoro queijo. Mas no Rio Grande do Sul também tem queijos bons. Tem queijos bons, são diferentes dos daqui. Sim. Mas tem queijos excelentes lá também, verdade. Só que assim, por exemplo, você vai fazer um macarrão, se não tiver um bom queijo parmesão, não vai rolar. Tem que ter um bom queijo parmesão para acompanhar esse macarrão, entende? Certo. Então, assim, eu gosto muito do queijo aqui de Minas, eu adaptei muito a essa culinária daqui. Gosto muito de feijão tropeiro, só que o meu não tem linguiça, não tem bacon, não tem nada disso, obviamente, né? Gosto muito de farofa, que também não tem carne, tem outras coisas, né? A gente coloca ali uns legumes, uma cenourinha e tal, e fica tudo de bom. Banana.
Agora, do hábito do mineiro, que o mineiro fala assim, espera aí um tiquinho. Aí é 2, 3 horas. Lá no sul não é bem assim, né? Tem os palavreados locais, né? Eu já perdi bastante disso, né, Luiz? Porque, assim, são 32 anos quase, né, que eu já moro aqui, então a gente vai pergunta assim, onde fica tal armazém? Ah, é logo ali, vai aqui. Não, lá no Rio Grande do Sul a gente dá uma informação mais precisa. A gente é um pouco mais objetivo na resposta, né? Do que o mineiro, mas os hábitos locais, né? E agora também a Valéria está estreando como vovó, né, Valéria? Tá lambendo o neto aí. Com certeza, com certeza. O Lourenço chegou para trazer muita alegria para a gente. Eu estou muito feliz, porque ele é uma criança muito esperta, sabe? Eu diria assim, um espírito muito iluminado. Já tá com 10 meses? 9 meses, já quase 9,5, né? Uma criança muito, muito legal, eu acho que ele vai ser uma pessoa muito especial, viu? Com certeza. A Valéria também é bastante conhecida em Pará de Minas pelas palestras que faz nas casas espíritas aqui da cidade. E tem uma facilidade tremenda para expor, falar da doutrina, né, Valéria? E você é espírita há quanto tempo? Olha, Luiz, de trabalho mesmo desde 1992. Então tem muito tempo aí de jornada espírita, né? Você conheceu o espiritismo então em Pará de Minas? Eu, na verdade, quando eu morava no Rio Grande do Sul, eu já cheguei a frequentar algumas casas espíritas, mas como frequentadora. Eu cheguei aqui em Minas em 1987, né? E procurei o espiritismo através do Dr. João Marcos, pediatra, que atendendo meus filhos, me deu notícia, né? Que tinha aqui na cidade uma casa espírita, que eu comecei a frequentar, e depois, a partir de 1992, eu comecei a me engajar nos trabalhos da casa, nas tarefas da casa, né? Sim. E desde então, até hoje, eu estou muito envolvida aí com o trabalho nas casas espíritas, tanto no Antônio de Pádua, que é a casa mais antiga, quanto na AME, né? A Casa Irmambina. Então a gente trabalha um tiquinho aí, né? E eu acho que é uma doutrina muito libertadora, o espiritismo ele é muito esclarecedor, é a fé raciocinada, né? A gente tem como Jesus como modelo maior, né, Luiz? Eu acho que isso é importante a gente dizer, porque muitas pessoas, por desconhecimento, né, não sabem exatamente do que trata a doutrina espírita. A doutrina espírita é uma doutrina cristã, né? Então a gente segue os preceitos do Cristo, a gente segue o Evangelho, a gente procura ter na nossa vida esse Evangelho sempre muito bem representado, a gente faz o culto do Evangelho no lar pelo menos uma vez por semana, né? É uma postura espírita também, além de outras tantas atividades que se faz nas casas espíritas, né? Exatamente. Dá o seu endereço, Valéria, profissional? 9911-3833. Eu sou arquiteta, né? Então... Nessa área do paisagismo. Sim, também. Eu trabalho muito com uma arquitetura mais, vamos dizer assim, voltada para as questões ambientais. O que isso significa? É uma arquitetura de baixo impacto. Um menor impacto financeiro, um menor impacto ambiental. A gente sempre procura, por exemplo, numa reforma, fazer um reaproveitamento de tudo quanto for possível no imóvel, tirando o mínimo possível para atender a necessidade do cliente, né? Então é aquela arquitetura menos invasiva, para a gente não gerar tanto resíduo, mas sempre buscando atender o bem-estar do cliente que nos procura, né? E também a gente vê a questão do paisagismo, a gente orienta na questão da arborização, o que é melhor, porque tem sempre um estudo do grau de insolação que tem naquele terreno, a localização do imóvel, quando a gente pega, né, um projeto novo, como é que eu vou localizar essa edificação para aproveitar o máximo possível do entorno, do sol, do solo, enfim, é um pensamento mais holístico, vamos dizer assim, né? Então vamos repetir o telefone. 99911-3833. Precisando de uma arquiteta voltada para o meio ambiente, Valéria Mascarello. Estou à disposição. Isso aí. Muito obrigado, Valéria. Eu que agradeço, Luiz, por essa oportunidade da gente trazer aí as nossas notícias também, né? Isso. E vamos pensar na arborização urbana, né? Vamos pensar.